Obrigado por acessar o canal Estudo, Oração e Reflexão. É um prazer compartilhar com você a Palavra de Deus. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Todos os dias palavra de bênção para a sua vida. E vamos ao estudo de hoje. Gênesis capítulo 1 versículo do 1 ao 31. Lembrando que você terá o capítulo completo e logo após um estudo sobre o capítulo. Que Deus abençoe sua vida. No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais, para tempos determinados e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias, e todo o réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda a ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, e répteis e feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore, em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo o animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Gênesis 1, 31. Em Gênesis 1, temos o relato da criação e a origem da vida na Terra. Ao longo da história muitas teorias surgiram, sendo a mais famosa delas o Big Bang e a teoria da evolução. Mas a Bíblia afirma que Deus é a origem da vida e o Criador de todas as coisas. De acordo com a própria Bíblia, isso é um fato. Em Salmos capítulo 8 versículo 3, o autor diz que a criação anuncia a glória de Deus.
Romanos capítulo 1 versículo 20 diz que Deus se revela por meio daquilo que criou, e o autor aos Hebreus diz que isso só pode ser entendido pela fé. Hebreus 11 versículo 3.6. Ou seja, a Bíblia não se propõe a provar que isso aconteceu, ela afirma que isso é um fato. Contudo, ao longo do tempo diversas autoridades no assunto atestam que a Bíblia está certa e que todas as suas afirmações científicas são válidas. Gênesis 1 nos apresenta as fases da criação, que pode ser dividida em duas etapas. Etapa 1. Dia 1 – criação da luz. Dia 2 – firmamento, céu, mares. Dia 3 – terra seca e vegetação. Etapa 2. Dia 4 – luzeiros. Dia 5 – habitantes, aves e peixes. Dia 6 – animais terrestres e seres humanos. A principal diferença entre essas duas fases é que na primeira Deus criou a matéria-prima de tudo o que ele do primeiro ao terceiro dia a partir do nada. Do quarto dia em diante ele utilizou como base para finalizar sua obra, o que fez nos primeiros 3 dias. O princípio. No princípio da criação, o poder criador do Senhor Deus fica evidente em todas as coisas. A terra estava completamente sem forma, vazia, não havia absolutamente nada. E foi a partir disso que Deus começou tudo o que existe tanto na terra como no universo de maneira geral. Do nada, ele criou todas as coisas, e isso é algo realmente impressionante, maravilhoso. Não é nenhum exagero dizer que o mesmo ele pode fazer em nossas vidas. A partir do nada ele pode dar à nossa vida um aspecto completamente lindo e maravilhoso. Por mais que o caos esteja nos cercando, por mais que as dificuldades estejam dizendo o contrário, uma palavra de Deus pode mudar toda a situação da nossa vida, pode libertar o viciado, pode restaurar a honra do adúltero, pode restaurar a família daquele que trai, restaurar o mentiroso. Deus é poderoso para, através da sua palavra, restaurar a vida de qualquer pecador. Criação da luz. Quando o Senhor Deus criou a luz, ele viu que ela era muito boa. Ele a separou das trevas, da escuridão. O mesmo acontece em nossas vidas. Quando o Senhor fala, quando Deus dá ordem ao caos que existe em nossa vida, a luz começa a raiar, a luz começa a brilhar, e isso é algo agradável. A presença de Deus em nossas vidas nos dá um outro aspecto, um aspecto bonito e reluzente. Separação do firmamento. Dos versículos 6 a 10 do capítulo de Gênesis 1, nós vemos que o Senhor Deus faz separação no firmamento, separação entre as várias porções de água que existem sobre a terra, separação entre oceanos, entre mares, entre praias, e isso é algo muito bom. Da mesma forma, na nossa vida o Senhor separa as coisas, dando a elas o lugar que precisam. Precisamos entender que Deus não nos vê como seres espirituais apenas, somos seres humanos, e Ele deseja que todas as áreas da nossa vida estejam organizadas, estejam funcionando bem, da maneira correta, cada uma no seu devido lugar. Criação da vegetação. Nos versículos de 11 a 13 o Senhor Deus cria toda a vegetação. Plantas que deem sementes, árvores que deem frutos. Deus cria uma natureza frutífera e produtiva. O mesmo acontece em nossas vidas. Deus deseja que nós sejamos frutíferos, produtivos, que nós sejamos criativos, que a partir de nós, coisas belas sejam criadas. Percebeu que na criação Deus nos dá matéria-prima para tudo o que existe, que nunca criou uma mesa, nunca fez uma porta, mas o Senhor Deus nos deu a madeira. Então isso é algo fenomenal. O Senhor nos dá a matéria-prima para tudo o que precisamos na nossa vida, mas cabe a nós suplicar a Ele e pedir que o Seu Espírito nos guie e dê criatividade, inspiração, para que possamos ser frutíferos nesta terra. Nos versículos de 14 a 19, Deus criou os luminares, isto é, os astros do céu. Ele criou o sol, e as estrelas,
Ele cria a lua e é muito interessante que na primeira parte da criação ele cria a matéria-prima de cada um dos elementos que vai criar agora. Por exemplo, ele criou primeiramente a luz e agora ele está criando os astros do céu, e isso é muito interessante. Isso nos mostra que no projeto de Deus existem etapas que não podem ser puladas. Nas nossas vidas acontece o mesmo. Muitas vezes o Senhor Deus, nessas etapas, trabalha em nosso caráter, em nossos sentimentos, em nossa fé, para nos levar ao próximo nível, algo que seja agradável a Ele. Se nós respeitarmos as etapas da criação de Deus em nossa vida, então, nós seremos extremamente bem-aventurados. Criação dos animais. Nos versículos de 20 a 25, nós vemos a criação dos animais. É muito interessante perceber que nessa etapa o Senhor Deus abençoa esses seres dizendo que eles devem se multiplicar e que devem encher as águas, que devem se multiplicar sobre os céus, devem se multiplicar sobre a terra. Sobre essa ordem, sobre essa declaração de bênção sobre os seus animais, o Senhor Deus vê que isso é muito bom. A natureza foi criada pelo Senhor com muito amor, com muito carinho. Nós devemos cuidar dela com muito amor, não devemos maltratar os animais, não devemos maltratar a natureza, devemos cuidar dela, conservá-la. Criação do homem e da mulher. Nos versículos de 26 a 28 vemos a declaração da criação do homem. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos os seres mais parecidos com o Senhor nosso Deus, na criação, e isso é algo fantástico. Essa semelhança está no sentimento, no pensamento, na decisão, na vontade. Somos semelhantes a Deus na alma, na pessoa. Deus pessoa fez seres pessoais. Somos semelhantes a Deus como pessoa. Todos os outros seres que Ele criou não raciocinam, agem por impulso. Nós não, nós pensamos, nós sentimos, nós falamos, nós decidimos, enfim, nós criamos. Deus dá autoridade ao homem. Vemos que após a criação do homem o Senhor Deus ordenou que ele se alimenta de tudo que a terra gerava. A promessa é de que a terra nos alimenta, o que de fato acontece. Trazendo isso para a nossa vida particular, para o nosso dia a dia, nós precisamos ter a consciência de que o Senhor Deus criou a terra para que nós a governarmos e que a oportunidade, e lugares, e exposições, estão à disposição de todo aquele que crê, que batalhar, e que desejar, e buscar. Muitas pessoas se acomodam à sua situação de vida e acabam vivendo muito abaixo daquilo que Deus planejou para elas. Fomos criados à semelhança de Deus, precisamos tomar decisões importantes na nossa vida. O Senhor não fará tudo por nós. A satisfação de Deus. Na última parte do capítulo de Gênesis 1, no versículo 31, o Senhor Deus fica muito satisfeito com tudo que havia criado. E vendo ficou muito feliz, viu que tudo havia ficado muito bom. A criação foi para Deus algo prazeroso, algo satisfatório. Precisamos ter em mente que Deus não nos criou com ódio, mas com amor e deseja se relacionar conosco em amor, com prazer. Ele deseja passar tempo conosco, tempo com qualidade, e que nós não somos um fardo para Ele, mas nós somos o seu prazer. Ele viu que tudo o que havia feito tinha ficado muito bom. Obrigado por assistir, que essa palavra e estudo possa ter falado grandemente em seu coração. Inscreva-se em nosso canal, comente e ativa o sininho. Que Deus o abençoe.